O milionário comprou uma casa velha no interior do sertão do Nordeste. Mas não foi por acaso. Ele fez isso para testar a própria namorada. E o que aconteceu depois vai te surpreender. Ele tinha dinheiro, muito dinheiro, mas também tinha algo que não conseguia comprar. Confiança. Nos últimos meses, algo vinha incomodando ele, a namorada. Que no começo era simples, humilde, parecia ter mudado. O jeito de falar, o interesse, as atitudes, tudo começou a parecer diferente. Ele começou a se perguntar: será que ela me ama? Ou ama o que eu tenho? E essa dúvida não saía da cabeça dele. Foi então que ele teve uma ideia arriscada, mas que poderia mostrar a verdade. Ele comprou uma casa, mas não qualquer casa, era uma casa velha, abandonada, no meio do nada, no sertão do Nordeste. Sem luxo, sem conforto, sem aparência de riqueza. Totalmente o contrário da vida que ele levava, e foi ali que ele decidiu fazer o teste. Ele não contou quem realmente era. Disfarçou. Se vestiu de forma simples. Deixou de lado tudo que mostrava seu dinheiro. Ficou em choque. Que lugar é esse? É onde eu quero começar uma nova vida. Ele respondeu, ela olhou ao redor. A casa caindo aos pedaços. O calor do sertão, o silêncio. Nada lhe parecia confortável. Você está falando sério? O olhar dela mudou, mas... E sua vida? Seu trabalho? Seu dinheiro? Ele respirou fundo. Eu perdi tudo. O silêncio caiu, pesado. Ela ficou parada, sem reação. Tentando entender, perdeu. Tudo. Agora. Só tinha aquilo. Aquela casa, aquele lugar, aquela realidade, e naquele momento. O teste começou de verdade. Os dias passaram, e a convivência começou a mostrar coisas que ele nunca tinha visto. No primeiro dia, ela tentou ajudar, mas já demonstrava incômodo. No segundo, as reclamações começaram. Aqui é quente demais. Não tem conforto nenhum. Não dá para viver assim. Ele só observava, em silêncio, cada reação, cada palavra, cada atitude, porque era exatamente isso que ele queria ver. A verdade sem máscaras, sem interesse, mas o que ele ainda não sabia era que aquela situação ia muito além de um simples teste, que mudaria completamente o rumo da história e revelaria não só a verdade sobre ela, mas também sobre ele, e levou a namorada até aquele lugar quando ela chegou, porque algo iria acontecer naquela casa, algo inesperado. Os dias foram passando, e a verdade começou a aparecer. No começo, ela ainda tentava disfarçar. Fazia um esforço. Ajudava em algumas coisas. Tentava se adaptar, mas aquilo não durou muito. Logo vieram as reclamações. Isso aqui não é vida. A gente não tem nada. Como você deixou isso acontecer? As palavras começaram a pesar, mas ele continuava em silêncio, cada atitude, porque era exatamente isso que ele queria ver, se ela ficaria. Mesmo quando não havia mais nada, certa noite. O calor estava forte. A energia da casa caiu, ficaram no escuro. Só o som do vento passando pelo mato seco do sertão. Ela já estava irritada. Eu não aguento mais isso. Você precisa resolver sua vida. Ele olhou para ela, calmo. E se eu não conseguir? Silêncio. Ela desviou o olhar.
Então eu não sei se dá para continuar assim. Aquilo foi direto, sem rodeio, sem cuidado, e naquele momento, algo dentro dele começou a se quebrar. Mas ele ainda não falou nada. Ainda não era a hora. No dia seguinte, ele decidiu dar mais um passo no teste. Chegou perto dela e disse: "Eu consegui um trabalho." Ela se animou na hora. "Sério? Onde? Como ajudante?" "Numa fazenda aqui perto." O sorriso dela diminuiu. "Ajudante." "É o que tem." O silêncio voltou. Ela respirou fundo. "Você não pode aceitar isso. Você não é esse tipo de pessoa." Ele apenas respondeu: "Agora eu sou." Aquilo incomodou ainda mais, porque a verdade começava a aparecer cada vez mais clara naquela tarde. Ela saiu, disse que ia dar uma volta, mas demorou muito. Ele ficou em casa, pensando, refletindo, sentindo tudo o que estava acontecendo, até que decidiu seguir ela. Em silêncio, sem ser visto, caminhou pela estrada de terra, até chegar perto de um pequeno comércio da região, e foi ali que ele viu. Ela não estava sozinha. Estava conversando com um homem, rindo, de um jeito que ele não via mais há dias. O coração dele apertou. Mas ele ficou ali, observando, e então ouviu algo que mudou tudo. "Eu não vou ficar aqui muito tempo," ela disse. "Assim que aparecer uma oportunidade melhor, eu vou embora." Esse homem já era. Perdeu tudo. As palavras foram como um golpe. Forte, direto, sem volta. Naquele momento, o teste acabou, a dúvida desapareceu, a verdade apareceu, e agora? Só faltava uma coisa, a decisão, mas o que ele decidiu fazer não foi o que você está pensando. E é isso que vai te surpreender no final dessa história, observando tudo. Cada gesto. Naquele momento, tudo ficou claro. O milionário não precisava mais de provas. Não precisava mais de dúvidas. A verdade estava ali, diante dos olhos dele. E doeu. Doeu mais do que ele imaginava, como uma dor silenciosa, que aperta o peito e tira o ar, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma paz estranha, a paz de finalmente saber, de não viver mais na dúvida, de não precisar mais imaginar coisas, porque agora era real, era verdade, e não tinha mais volta. Ele voltou para casa, em silêncio, sem falar nada, sem demonstrar nada. Cada passo parecia pesado, como se carregasse tudo aquilo dentro dele. Sentou na porta da casa velha, olhando o sol se pôr no sertão, o céu alaranjado, o vento seco, o silêncio profundo daquele lugar, pensando em tudo, na história deles, no começo, quando tudo era leve, nas promessas, nos planos, nos sonhos e no fim, que chegou sem avisar, horas depois. Ela voltou, como se nada tivesse acontecido, como se fosse só mais um dia comum. Onde você estava? Ele perguntou, calmo, só fui andar. Precisava espairecer. Ele olhou nos olhos dela. Por alguns segundos, um olhar profundo, como quem já sabe de tudo, e disse, eu sei de tudo. O rosto dela mudou na hora. O medo apareceu. Do que você está falando? Eu ouvi. Silêncio, pesado, difícil. Não tinha mais como negar. Ele se levantou, entrou na casa, pegou uma pequena mala, voltou devagar e colocou na mão dela. Você pode ir simples, direto, sem grito, sem discussão, mas com um peso enorme. Ela tentou falar,
Espera. Você está entendendo errado. Ele interrompeu. Não. Eu estou entendendo exatamente certo. Ela começou a chorar. Tentou se aproximar, mas ele não deixou. Porque naquele momento já não existia mais confiança e confiança. Quando quebra, não volta, ela saiu sem rumo, sem resposta, sem nada, levando apenas o que sobrou. E ele ficou, mas não por muito tempo, porque aquela história já tinha acabado na manhã seguinte. Tudo mudou, carros começaram a chegar, pessoas, movimento, aquela casa velha. Não era só uma casa, era parte de uma grande propriedade, e ele nunca tinha perdido nada. Era tudo um teste difícil, mas necessário. Dias depois, ele voltou à sua vida normal, mais consciente, mais atento, e com uma certeza que nunca mais ia esquecer. É fácil amar alguém quando tudo está bem, quando tem dinheiro, quando tem conforto, quando tem facilidade. Difícil é ficar quando não tem nada, e essa história deixa uma lição forte. Nem todo mundo que está ao seu lado está com você, às vezes. Só está com aquilo que você tem. Se essa história te fez pensar, já se inscreve no canal. Deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque aqui você vai ver histórias que mostram a verdade da vida, mas diferente. Mais forte.